Olá a todos que estão disponíveis neste momento e que este momento se multiplique em várias formas, em vários momentos do dia para todos que dispõem de um tempinho para nos acompanhar aqui. Como eu prometi a vocês, eu estou aqui para trazer as breves orientações sobre como participar à distância da cerimônia do Conselho Kármico. Na verdade, como eu já disse aqui, e repito, porque algumas pessoas talvez não tenham ouvido, dia 16, agora no sábado, eu vou estar fazendo a cerimônia presencial na estância Buda Gautama. Essa estância, ela está localizada, algumas pessoas entendem que é Curitiba, não, ela está localizada em Balsa Nova, no estado do Paraná, e pertence à região metropolitana de Curitiba, da cidade de Curitiba, onde eu resido. Eu não sei se vou poder transmitir, e mesmo assim, a transmissão, muitas das vezes, ela, além de ter a questão da internet lá, nós não podemos estar transmitindo toda a cerimônia, porque tem uma parte dela que é onde a gente, diante de uma fogueira, a gente faz a queima das petições, porque nós acreditamos que quando nós queimamos os nossos pedidos, a petição, a cartinha do Conselho Kármico para o Conselho Kármico, com as nossas aspirações, com aquilo tudo que nós programamos, escrevemos, abrimos o coração e entregamos essa carta, nós acreditamos que ela precisa sair da matéria, ela precisa ser queimada. Eu vou ensinar aqui para vocês. Então, como a gente faz isso ao ar livre lá, numa fogueira mesmo, essa parte a gente não pode estar filmando. Isso é uma coisa de campo energético bastante delicado, individual, de quem realmente está ali presente para que a gente possa oferecer com qualidade o nosso trabalho. Efetivamente, precisa estar dentro de uma frequência e a quebra da frequência não pode acontecer. Então, eu estou aqui para ensinar vocês que desejam fazer esse trabalho, esse momento de co-criar dentro da sua realidade, dentro da sua disponibilidade, a sua petição. Então, eu vou ensinar você a fazer uma pequena cerimônia de conselho kármico e vou dar todos os passos, o passo a passo necessário para que você, em casa, você pode escolher fazer dia 16, nós vamos fazer às 15h30 lá, nesse mesmo horário, ou você pode deixar para que você possa entregar a sua carta no dia 31 de dezembro, onde quer que você esteja ou resida, ok? Então, eu vou te dar um pouquinho de conteúdo, de explicação, para que você se situe o que é conselho kármico, principalmente para você que está caindo aqui agora, que compartilharam esse vídeo com você e que você não tem referência disso que eu estou trazendo. O que é conselho kármico? Vamos começar por esse conceito? Conselho kármico, nós chamamos de conselho kármico co-criador. São seres evoluídos, muito evoluídos. Nós, na Fraternidade Branca, chamamos de mestres ascensos, seres que já alcançaram um grau de evolução imensurável e que tiveram uma convocação para ajudar no planejamento co-criador de todas as almas que se encontram neste plano divino e na Terra. Assim como em todo o universo, porém, estamos na Terra, vamos falar deste lugar, desta localização. Então, esses seres, eles são da Fraternidade Branca. Nós temos a deusa Libra, nós temos a Mestra Pórtia, nós temos Mãe Maria como grande regente, deusa Kuan-Yin também faz parte desse trabalho. Nós temos o Elohim Vista, que tudo vê. Enfim, são nomes que talvez você chame de Palas Atenas, né? A deusa Atenas, a deusa da verdade. Talvez você não tenha assim, acesso a esses nomes, mas eu queria que você entendesse no geral, no todo, que eles são seres que fazem parte das chamas divinas. É como se Deus tivesse escolhido representantes altamente evoluídos
e muito preparados para trabalhar dentro disso, e eles fossem na referência das chamas divinas da criação, na chama azul, na chama dourada, na chama rosa, branca, verde, rubi e violeta, porque são os princípios ativos da criação divina. E esses princípios são as nossas metas evolutivas dentro do processo evolutivo. Nós passamos no processo evolutivo por todas essas etapas de evolução. Então, ele dispõe de seres co-criadores dentro dessas grandiosas e maravilhosas frequências, para que, desta forma, todas as pessoas tenham acesso e possibilidade de evoluir, independente do seu momento ou do seu ponto de vista e de suas escolhas. Então, esses seres são realmente muito preparados. Eles estão disponíveis permanentemente nos seus cargos, devidos cargos e posições, e eles estão com um olhar permanente na condição evolutiva de cada alma que se encontra aqui. A gente chamava antigamente, nossa, que coincidência, aconteceu tal coisa comigo. Agora, na frequência elevada que nós estamos, nós chamamos de sincronicidade. Quem dá o impulsionamento, quem que está olhando para cada um de nós permanentemente e está nos ajudando no processo da vida, no movimento permanente da vida? Esses seres que promovem as sincronicidades frequenciais que nós chamamos na fraternidade, dentro desse contexto, de oportunidades. As coincidências, as sincronicidades nada mais são que oportunidades divinas que são colocadas no caminho de cada alma para alavancar, o processo de evolução de cada ser. Esses seres estão olhando para nós nesse momento agora, olharam no passado e vão permanentemente olhar dentro dos momentos do nosso futuro. Porque nós, o tempo todo, estamos tendo oportunidades de co-criar, de realizar novas posturas, de novas formas, novos jeitos de funcionar e de ser, em busca do nosso aprimoramento, de uma vida pacífica, harmoniosa, equilibrada e feliz. Então, esses seres vão estar reunidos. Eles fazem grandes reuniões a cada 3 meses durante o ano. E essas reuniões do Conselho Kármico acontecem 4 vezes ao ano. E uma das mais importantes é 30 de junho e a mais importante é 31 de dezembro. Então, eles estão prontos a olhar para a humanidade, para perceber o grau de consciência que cada pessoa tem sobre a sua vida, para ajudar a impulsionar o processo de despertar, o processo de reconhecimento, o processo de aprimoramento de cada alma. Esses seres nós chamamos de co-criadores, e eles estão lá para reescrever, ajustar, impulsionar, estimular aquilo que cada alma precisa para chegar um degrau acima. Do processo da escala evolutiva de cada alma, cada um está no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso para pessoas de mais consciência, porque essas pessoas que vivem dentro desta sequência que nós chamamos de sincronicidade, elas estão ligadas, estão conectadas com a sua mais real verdade. Estão buscando a lealdade na vida, a simplicidade, a honestidade evolutiva e estão conectadas a um propósito divino e maior, porque elas querem se tornar todos os dias pessoas melhores. O Conselho Kármico Co-Criador estará reunido no dia 31, aguardando o seu momento de reflexão, o seu momento de inspiração, para que você adquira uma consciência de em que momento eu estou, de onde eu vim, que momento eu estou, que etapa da minha vida eu me encontro, quais são as minhas reais necessidades hoje,
aqui o que eu quero realizar no ano de 2024 e começo dizendo o que eu não quero mais, o que eu não me identifico. Então, eu me desidentifico de determinadas coisas, situações e pessoas, porque a minha frequência está diferente e eu passo a me identificar mais e mais com aquilo que eu quero realizar, o que são os anseios do meu coração, em conexão com a minha alma. O seu eu superior, ele faz parte do conselho kármico co-criador nessa hora. Ele está junto com todos esses seres e ele está ali para esperar e aguardar um grau de consciência maior, um grau de consciência mais desperta sua, para que conscientemente você planeje e planeje de forma honesta, em conexão, em comunhão com a sua divindade, com seu coração de forma mais elevada. Esses seres estão reunidos e no momento que você for fazer a sua cartinha, você precisa fazer uma oração. Uma oração, uma afirmação de proteção com o Arcanjo Miguel, para que ele qualifique o seu momento, para que ele ilumine a sua mente, o seu coração, para que ele possa ajudar você a enxergar aquilo que você ainda não percebeu, para conscientemente colocar nesse papel tudo aquilo que é válido. E nessa hora você pode fazer uma coisa, vou te ensinar, vou te lembrar. Não ensino nada, eu só lembro as pessoas daquilo que elas esqueceram. Eu sou uma boa atualizadora de memórias, é isso que eu sou. Então, nessa hora você respira fundo, né? Vai fazer a sua cartinha, vai fazer uma meditação, vai fazer uma reflexão do seu atual momento para planejar algo bom para o futuro. Você vai pedir a presença de Arcanjo Miguel, dos seus irmãos crísticos, estelares, mestres, mentores, anjos da guarda. Vai reunir essa galera toda junto de você, vai se sentir alegre, feliz, em paz, em harmonia. E aí você vai pegar um papel de seda branco. Por que, Josi, papel de seda branco? Porque ele queima muito rápido. Então a gente diz que rapidamente, na hora da queima, as petições são entregues nas mãos dos nossos mestres e mentores do Conselho Kármico Co-Criador. E nós não queremos, claro, nenhum bloqueio, nenhum obstáculo para que isso aconteça. Então, papel de seda branco, providencia, aí tem bastante tempo para correr atrás disso, em papelaria é muito comum ter, e você vai colocar ali a sua cartinha, né? Fez a meditação, você está conectado, você está ali esperançoso, você almeja a melhor condição para a sua vida. Como fazer a carta? Você inicia agradecendo. O primeiro parágrafo da sua carta são agradecimentos. Você vai agradecer tudo aquilo que você recebeu nesse ano de 2023. Todas as bendições, todas as coisas boas, todas as graças que você recebeu, as curas que você recebeu. E aí você lista lá tudo que você tem por agradecer. E se você disser assim para mim, eu sempre penso nessa pessoa, não tenho nada para agradecer. Então você tem. Você faz assim, eu agradeço pela minha existência, eu agradeço por mais um ano de oportunidade que eu recebi, eu agradeço por tudo aquilo de bom que vai me acontecer. Você precisa ser positivo e você tem que ter gratidão no coração, porque você vive hoje na quinta dimensão. Se você não deseja viver a quinta dimensão, então você tem que começar a colocar um olhar positivo na tua vida, porque senão a tua frequência vai continuar baixa. Baixas frequências, poucas possibilidades, né? Nós precisamos alçar voo como uma águia, enxergar o horizonte, enxergar de cima, enxergar longe e sempre de forma positiva. Então, comece agradecendo sua carta. Depois, você vai pontuar aquilo que você quer concretizar, tudo aquilo que você quer realizar no ano de 2024. Detalhe, você pode pôr primeiro semestre de 2024. Você pode colocar tempo. Você pode colocar a forma como você quer chegar lá. Você pode detalhar do jeito que você quiser essa condição.
Depois, ao final, você vai agradecer. Depois que você fez tudo aquilo que você abriu seu coração, a sua divindade, você vai colocar no final os agradecimentos por tudo aquilo que você sabe que vai conquistar. E vai agradecer a proteção divina, vai agradecer pela vida, vai agradecer pelas oportunidades que você recebeu, pelas condições, pela libertação dos condicionamentos, vai agradecer, vai abrir o coração e vai agradecer tudo. Aí as pessoas me perguntam assim: Josi, então não entendi. Eu só vou pedir para mim nessa carta? Eu não posso pedir para o pai, para a mãe, alguma coisa para o meu irmão que está precisando? Não. Você pode entregar a situação deles, seja qual for, nas mãos do destino divino da criação de cada um. Entenderam? Porque o seu pai, passando por alguma situação, ele tem um mentor. Ele tem um Espírito Santo que guia a vida dele. Ele é um ser protegido, amparado, e ele está vivendo uma experiência, às vezes, necessária para a sua evolução. Se você pede que tire aquele obstáculo do caminho da pessoa, você está se aliando à condição que colocou seu pai naquela situação. Então, você está pegando carona na situação e está unindo situações que são diferentes. Você é você tem uma história, você tem os seus karmas, as suas histórias, as suas experiências que precisam ser vividas, os seus aprendizados pessoais. E se tem uma coisa nessa vida que a gente precisa entender, é que cada pessoa está vivendo o que precisa. É resultado das suas escolhas e dentro daquela frequência que ela se encontra, ela precisa viver aquilo até que ela possa compreender por si só o porquê ela se coloca naquela situação. Para poder mudar alguma coisa, nós precisamos ter compreensão, aceitação e conexão divina, pedindo ao alto os recursos necessários para que a gente possa mudar aquilo que precisa mudar, aceitar o que não podemos modificar e mudar tudo aquilo que nós podemos, ok? Então, essa carta feita, você já tem sua carta do Conselho Kármico realizada, você vai, de alguma forma, fazer uma grande oração. Nós temos várias orações da Fraternidade Branca, a gente gosta muito de fazer uma oração que é a grande invocação. Eu posso até colocar para vocês aqui, essa oração é muito linda, pode sugerir ela, mas eu aconselho que você faça a sua oração, que você faça a oração do seu coração nessa hora. E aí deixe já tudo preparadinho a um lugar apropriado para você queimar essa carta, só sem pôr fogo na casa, tá? Não tem uma churrasqueira, não tem um cantinho para você fazer isso, você pega uma panela velha, tá? Faz toda a sua oração e você coloca o papelzinho ali naquela panela e acende com o fósforo e deixa queimar até o final, tá? Em ambiente mais aberto possível, né? Não vai fazer no quarto isso, não vai fazer no lugar fechado. E vai entregar aos mestres, na hora que vai pôr para queimar, você vai dizer: eu abro meu coração e em nome da minha divina presença eu sou, eu entrego em primeiro lugar para a minha divindade a minha consciência desse momento, a minha petição. Peço que a minha divindade seja o canal condutor para os grandes mestres do Conselho Kármico, esta minha petição, e que chegue ao coração supremo de Mãe Maria e Deusa Kuan-Yin e a todos aqueles que são necessários para que eu possa ter os meus caminhos livres e abertos para as minhas realizações profundas do meu coração. E na proteção de Arcanjo Miguel sempre, tá bom? Então, é muito simples, você pode estar fazendo dia 16 na frequência da nossa cerimônia, isso, ou você pode deixar para fazer isso no dia 31 de dezembro, qualquer horário que você queira fazer. E eu vou deixar para finalizar hoje uma oração também co-criada, construída aqui por mim, que eu vou colocar nas redes sociais para a gente passar de agora até a virada do ano e o primeiro mês de janeiro
invocando, repetindo essa oração aqui, essa ancoragem. Pode ser? Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder? Eu sou a luz do novo amanhecer aqui, que brilha por todas as estradas e caminhos, e por onde passo tudo transformo somente em luz. Na expressão do Cristo que em mim habita, o meu amor eu compartilho com todo o mundo, dissolvendo, apagando e anulando todos os erros e enganos. Transponho e transmuto todas as barreiras e obstáculos, porque eu sou o poder do amor supremo e infinito aqui, que se expande até alcançar a vitória neste mundo. Essa oração, essa afirmação de novo amanhecer, de novo mundo, de luz, de amor, de paz, muita luz, muito amor, paz no coração e fé na vida.